Olá, eu sou Andréa Cunha e você está no Pode Minerar, o podcast do IBRAM, uma edição especial da Exposi IBRAM em Belém do Pará. Ao meu lado estão Fábio Ono, diretor de Mercado e Infraestrutura e Investimentos da Macroplan, não é isso? E Cláudio Greff, sócio da KPMG. Muito obrigada pela presença de vocês, por ter aceitado o nosso convite. Bom, o painel, né, que a gente participou, porque eu também assisti ali com vocês, é Panorama Econômico do Setor Mineral, o Brasil e a Indústria da Mineração em Perspectiva, Tendências, Oportunidades e Incertezas. Vamos começar falando de oportunidades, Fábio? Tem muita oportunidade na área da mineração? Com certeza. Primeiro, acho que agradecer, né, o convite do IBRAM, né, para esse evento que foi fantástico. É uma oportunidade que é muito rica para os debates, assim, foi especial. Em termos de oportunidades, claro, são diversas, né, e a gente procurou um pouco, antes de colocar oportunidades, num contexto mais amplo do Brasil e do mundo, né, como essas principais mudanças em curso afetam o setor de mineração, né? Então, ao longo da exposição, e acho que nesse nosso diálogo, trazer alguns desses elementos, sobretudo das principais tendências, né? Uma das principais tendências em curso diz respeito à questão de mudanças climáticas e muito relacionado a isso ao movimento global de transição energética. Esse movimento global de transição energética tem trazido consigo a oportunidade de desenvolvimento de diversas áreas, né, de atuação, em busca, por exemplo, de soluções energéticas como a energia solar, né, a energia eólica e diversas aplicações como o uso de baterias, né, para fazer frente a essas necessidades de descarbonização da economia. É muito claro, né, isso acho que ficou muito evidente ao longo de todas as exposições, né, não somente a nossa, mas também as demais, dos desafios e oportunidades para novos minerais, né, e as aplicações decorrentes dessa transição energética. Então, os números aqui são enormes, né, em termos dos volumes que podem ser movimentados globalmente a partir da indústria mineral, né, a ordem de trilhões aqui de dólares, né, e um olhar para as reservas, né, e quais são os países que têm a capacidade de ser provedores desses novos minerais. Não é novos não, mas os minerais que vão ser demandados para essas produções desses novos materiais. E o Brasil, em especial, pode ser uma grande fonte, né, de alguma dessas riquezas minerais, né, como o níquel, parte de cobalto, algumas, ainda que uma escala relativamente pequena, mas também na própria produção de terras raras. Então, são elementos que eu diria como oportunidades para o setor de mineração atualmente. Cláudio, você na sua apresentação falou de uma pesquisa, né, junto aos executivos. Fala um pouquinho para a gente. Então, a KPMG anualmente ela tem essa pesquisa, né, desde de avaliar, né, as tendências, né, do setor, né, e a gente entende que a pesquisa ela é uma materialização de uma percepção. E aí a gente pergunta para os executivos, né, no nível de C-level, quais são as perspectivas, né, ou quais são os principais riscos que eles veem, quais são as oportunidades que eles estão vendo, como que eles estão, né, o humor, né, como que eles percebem o humor do mercado para as oportunidades da mineração. E essa pesquisa a gente procura capturar, né, as tendências justamente para alimentar e para dar uma diretriz, até mesmo o nosso posicionamento como empresa e até entender como que o mercado vai se posicionar. E esse ano nós tivemos quase que um unissono em relação às preocupações, né, do ESG pelos executivos. Né? ESG, só lembrando, né, a questão, o E referente à questão gestão, né, e às preocupações ambientais, o S faz referência ao social, e o G é referência à governança. Né? Então, o que a gente vê é que o ESG ele deixa de ser uma questão de uma área, de uma questão específica, mas de uma preocupação
evidente aí de todos os C-level dessa empresa. E o que nos chamou a atenção é que nos anos anteriores tu tinha uma preocupação com relação à tecnologia, com relação a mercado, com relação a preço, né? E a gente vê que essas questões voltadas, né, à questão ambiental, social e de governança tomaram aí um vulto, né, frente aos executivos, diferente do que os outros anos. E aí nos chamou também a atenção, acho que até participando do evento, é que houve, né, uma tendência do evento em si a migrar para isso, né? Então, ou seja, existe aqui uma verdadeira preocupação do setor mineral, até mesmo para atender essas preocupações, essas oportunidades, né, que tem hoje da demanda por metais críticos, né, os ditos metais críticos, que são esses metais direcionados para a indústria da transição energética. E tu viu que houve sim uma preocupação meio que geral, né, de todo o setor de mineração para isso. Então, refletiu, né, não só a percepção do executivo, mas de todos os players, né, todos os stakeholders, entidades, instituições, né, envolvidas no setor com a mesma preocupação. Falando, Fábio, das tendências, né, as mega tendências que você se referiu na sua palestra, as mudanças climáticas, elas têm um impacto muito grande no setor da mineração, você considera? Bom, acho que, em primeiro lugar, toda essa é uma pauta de um desafio global, né, relacionado a isso. Eu mencionei na analogia de placas tectônicas, choques tectônicos estão movendo o mundo, né, e a economia global, né, com diferentes escalas, né, isso desde um aspecto, claro, até dos já impactos diretos dos negócios, né? Então, aumento de temperatura, secas, isso já tem interferido diretamente os negócios, né? E mobilizado as pautas para realmente mitigar e adaptar frente às mudanças climáticas, né? Mitigar, que diz respeito aqui ao próprio aspecto de transição energética, diminuir a quantidade de carbono emitido, que passa por uma nova reconfiguração do modelo energético atual, né, de combustíveis fósseis para as novas fontes. Então isso, sim, já até foi falado, isso já está interferindo, né, por demanda de novos materiais. Além disso, movimentos, né, de conscientização de consumidores, movimentos de impactos diretos sobre, por exemplo, infraestrutura, isso tem um efeito direto e indireto sobre o setor de mineração, né? Consumidores mais conscientes, né, sobre o uso de materiais vão olhar para a cadeia, de onde que vieram esses materiais e os produtos que estão sendo consumidos, né? Então, ao longo da cadeia, isso precisa ser observado, né? Eu mencionei, enquanto uma grande tendência, essa lógica da economia circular, de pensar realmente a reutilização dos materiais. Então, são elementos que já estão impactando e tendem a impactar cada vez mais. Nesse sentido, acho um pouco da provocação que foi feita, de uma ação proativa do setor e das empresas, de olhar à frente, né, à frente de todas essas principais tendências e incertezas e antecipá-las dentro de uma visão estratégica, seja da estratégia do próprio negócio, seja também em termos de uma estratégia setorial, né? Como o próprio setor de mineração, as empresas podem de alguma forma cooperar para atuar conjuntamente e antecipar alguma dessas mudanças. Então, estabelecendo diálogos com órgãos reguladores, observando eventualmente novas tecnologias, novas oportunidades de negócio, uma oportunidade que, se não for bem observada, pode virar um grande risco e um desafio grande para o setor, como já tem sido. Cláudio, você acha que as empresas elas estão já preparadas para essas mudanças que a gente está se referindo? Ainda há um desafio pela frente? André, na nossa pesquisa, até foi uma surpresa, né? As mudanças climáticas não apareceram como um dos principais riscos, né, referente às preocupações dos executivos para os próximos 5 anos. Até porque a percepção pode ser que eles entendem que ainda está em tempo, né, e aí estão trabalhando para que os impactos ainda possam ser minimizados ou até mesmo revertidos. Então, essa questão do impacto climático até foi um dos pontos que a gente vinha conversando, né, Fábio, antes mesmo. Talvez não seja ainda uma percepção clara, né, embora a gente tenha, sim,
eventos, né, climáticos cada vez mais fortes, né, principalmente, por exemplo, a mineração no Brasil, ali na parte do Sudeste, né, na região de Minas Gerais, a gente tem ali fortes chuvas, né, que está fazendo, inclusive, mudança mesmo dos processos, as empresas buscando mudanças em seus processos a fim de entender e como que isso vai acabar impactando nas suas operações. Então, a gente não vimos assim como um principal risco, né, apontados pelos os executivos, até porque a preocupação deles está muito mais em cima de uma regulação, né, ou seja, um aumento da fiscalização, um aumento do rigor, né, frente a novas licenças, e todo esse esforço, né, para a transição energética, né, em prol de uma economia de zero carbono, né, pelo menos a nossa percepção foi que ainda existe um espaço, né, para reverter talvez aí um aumento ou uma piora, né, desses indicadores e dos impactos climáticos que a gente está vendo. Mas é uma realidade, né? Eu acho que o impacto climático já está aqui no nosso dia a dia, talvez não tão forte. Eu acho que a infraestrutura, cidades ainda têm sofrido muito mais, até mesmo porque a área de mineração ainda é uma área pequena, né? Então, e aí, ao contrário de que muita gente pensa, a mineração em si, né, a mineração que a gente está falando, a empresarial, a mineração que segue a regra, a mineração que cuida do meio ambiente, ela tem um espaço, uma área muito pequena, né, dentro do Brasil. Então, acho que talvez não tenha sentido isso e as regiões também ainda não são as que são mais impactadas. Então, mas é uma preocupação que o setor tem, mas não é ainda um dos principais riscos, não. Para vocês, então, a maior preocupação e o que vai mover mais a economia seria a transição energética? Eu diria sim, acho que temos globais, sim, acredito que esses sejam um dos principais drivers, né, da mudança da mineração de uma forma geral, né? E ao longo também da exposição, acho que é um outro aspecto importante a ser considerado, em termos desses grandes movimentos, e aí é o que eu pontuei como algumas incertezas, né? São movimentos globais sobre as cadeias produtivas, né? Tanto em termos de recomposição, alocação dos setores produtivos, das parcerias comerciais, né? São movimentos que ainda estão acontecendo, né? E estão muito derivado ou impulsionado pela guerra da Ucrânia, né? Antecipou muito dessas discussões sobre reconfiguração. Então tem havido agora um movimento, né, amplo mundial de buscar novos parceiros, em outros países mais próximos aos mercados consumidores aqui da Europa e dos próprios Estados Unidos, né? Algo que no jargão, né, você tem colocado como nearshoring coisa do gênero, né? Então esse movimento também é uma tendência que a própria indústria da mineração precisa observar, né? Seja nessa também recomposição das próprias cadeias. E o que pode ser uma grande oportunidade para alguns setores mais específicos. Diria também como uma tendência, né, ou algo bastante importante a ser observado. A transição energética é a maior preocupação que foi relatada na pesquisa? Quais as maiores preocupações? Acho que a transição energética ela é a oportunidade do setor. Então, o setor vê isso e eu acho que isso está mais claro ainda naqueles produtores que estão trabalhando na linha dos metais críticos para a transição energética, porque não tem como a gente atingir hoje uma demanda de materiais críticos como lítio, como magnésio, né, terras raras, né, e outros que fazem parte de baterias, né, de ímãs, né? Então, como que tu atende essa demanda com a produção atual? É difícil tu pensar em que com a produção atual a gente vai conseguir eletrificar toda a frota de automóveis que a gente tem hoje no planeta, ou até mesmo um grande nível disso. E a gente tem hoje países já com metas claras. Então, tem vários países europeus em que estão dizendo a frota para 2030, para 2040 é carro zero combustão, é tudo carro elétrico. Como que tu vai atender isso, né? E aí foi uma das questões que tem sido colocado. A expectativa é que a gente tem que quadruplicar essa produção desses metais críticos. E como que tu vai fazer isso
na situação atual. Muitos desses metais críticos, eles vêm, inclusive, de tecnologias ainda não disponíveis, né? Ou seja, o nível de escala de produção necessária, ela não é viável, né? Muitas vezes. Então, tu tem que desenvolver junto aí uma série de tecnologias para que tu realmente consiga atender essa demanda. Então, o Brasil hoje ele tem muitas reservas nessa linha de nióbio, de lítio, né, de níquel, né, reservas inclusive não exploradas porque até então não eram economicamente viáveis, mas o Brasil aí tem oportunidade nesta linha. Então, o que a gente precisa aqui é agilizar o processo, porque eu não posso demorar. Hoje um licenciamento para tu começar efetivamente desde que tu tenha ali o desenvolvimento até tu começar a produzir, né, efetivamente metal, tu está falando aí em 20 anos. Né? Como que eu vou atender 2040, sendo que eu estou em 23, em que eu tenho que começar a produzir? Então precisa sim, primeiro ponto aqui a oportunidade está aqui. Né? O Brasil novamente se coloca numa posição de um país líder neste processo, não só no minério de ferro, porque o Brasil já é um país líder da produção de minério de ferro, mas também aí surge oportunidade para outros metais. E também essa questão da recuperação. Né? Estima-se, até foi falado ontem, que 20% destes metais críticos, né, venham de recuperação de rejeitos, né, em que tu vai ter a etapa de tu reprocessar, extrair esses metais críticos, né, do rejeito das barragens. Então, acho que as oportunidades para a gente, novamente, né, o Brasil, ele é o país das oportunidades, só que ele é o país desde que eu era criança. Né? Hoje eu estou com 50 e pouquinhos e o Brasil continua o país das oportunidades. A pergunta é se a gente vai pegar essa oportunidade e realmente fazer ela virar riqueza para o país, riqueza para a população, riqueza para a sociedade como um todo, né? E aí a gente deixa de ser aquele país do eterno desenvolvimento. A gente tem, então, uma demanda, né, grande. Resta saber se a gente tem que trazer mais investidores para cá ou as empresas que a gente tem vão conseguir suprir esse mercado, porque a gente também está falando da infraestrutura do país. Né? O governo lançou agora recentemente o novo PAC. A gente pode falar sobre isso? É suficiente para a infraestrutura do país ou, na sua opinião, precisa de mais? Bom, inegavelmente, a nossa, por diversos diagnósticos, né, a nossa infraestrutura ela apresenta tanto problemas da quantidade, né, como também da própria qualidade. Foi um dos elementos que discutimos, né, ao longo da exposição. Os volumes requeridos são da ordem de, anualmente, né, estimados até pelo grupo que eu faço parte, o Infra 2038, da ordem de 400 bilhões de reais por ano de investimento para alcançar patamares de competitividade, né, e essa perda de uma infraestrutura de qualidade representa custo. Né, estimativas aí do custo Brasil e a perda de produtividades decorrentes de uma infraestrutura de má qualidade. Tá? Nesse sentido, de fato, eu acho não é meramente uma questão de recursos. Se você pensar numa escala global, recursos disponíveis para investimentos, eles existem. Tá? O desafio, eu diria, no campo especialmente da infraestrutura, é da qualidade dos projetos, né, e trazer várias coisas associadas, especialmente ao investidor internacional, que diz respeito ao próprio aspecto mais amplo do custo Brasil, elementos de segurança jurídica, né, novamente ressalto a importância de projetos de boa qualidade. Né? Então, o que o governo federal coloca como um novo PAC pode ser uma grande oportunidade, mas também é uma incerteza. No quanto realmente isso vai se converter efetivamente numa infraestrutura de maior qualidade. Né? E aqui eu diz respeito talvez ao setor de mineração, especialmente à infraestrutura logística, né? Está bastante aqui associado. Então, acho que para concluir, eu acho que ao mesmo tempo que existem algumas oportunidades, desafios. Né? E esses desafios que são importantes em grande medida, enquanto um movimento setorial. Né? O setor se mobilizando para que ele possa criar as melhores condições de competitividade. Né? Competitividade entendida não somente naquela ação direta da própria empresa, de buscar seus diferenciais, melhores tecnologias, mas ações que eles podem beneficiar vários setores, várias empresas ao mesmo tempo. Então, esse movimento do setor de mineração
para atuar junto com reguladores, com o governo enquanto gestor de políticas públicas, é algo importante para esse posicionamento diante desses diversos desafios. Cláudio, nesse cenário hoje, na pesquisa de vocês, foi apontado alguma espécie de ânimo, de autoconfiança dos executivos? Bastante. Eles estão bastante confiantes que podem atender essa demanda, né? Estão confiantes, inclusive, com os rumos, né, que vão acontecer com a questão da mineração, porque o que foi falado também, né, não existe transição energética sem mineração. Não existe infraestrutura sem mineração, porque a gente está falando aqui de oportunidades, né? As empresas tradicionais, produtoras de ferro, que o Brasil é um país produtor de ferro, né? Hoje, nosso veio, né, digamos assim, a nosso DNA é o ferro, né? E aí tu precisa de ferro para infraestrutura. Por outro lado, tu precisa desenvolver novos metais, desenvolver novas minas com novos metais, diferentes do que a gente já tem. E aí a gente entende que são outras empresas, não são as empresas tradicionais já operantes no Brasil. São investidores que têm apetite, né, que estão chegando, muitos já estão por aqui, né, pequenos investidores específicos que têm aí uma atuação muito mais na linha da pesquisa, do desenvolvimento, do venture, né? Então vai haver oportunidades para todos, né? A infraestrutura é um desafio, mas por outro lado o PAC ele traz uma demanda por minério também aqui. E a gente está falando da mineração do sentido mais amplo, não só minério de ferro, mas o agregado da areia, né, que faz parte da indústria de mineração do Brasil. Então, a confiança está aí, que nem que eu comentei também na palestra, né? Acho que o pessoal está confiante, eu acho que a gente tem condições de atingir isso, sim. Tem os riscos, e aí acho que o risco regulatório no Brasil ele é um ponto importante. As políticas precisam estar atreladas a isso e não vinculada a uma ideologia, uma percepção, mas sim ao fato, né? O fato de que não existe carro elétrico sem mineração, né? Eu não posso querer ter meu carro elétrico, mas eu não quero mineração, porque eu acho que mineração prejudica o meio ambiente. Mas sim tendo aí uma consciência de que as coisas precisam andar junto, né? E os executivos entendem que eles podem sim cumprir com esse papel de trazer novas tecnologias, de implantar novas minas, de atender a demanda por novos metais e ao mesmo tempo, né, atenderem, né, todo o processo que a gente tem falado aí, né, das metas de ESG, né? Talvez o social seja uma grande dúvida ainda, né, do entendimento efetivo, porque a questão de carbono estamos andando muito bem, está muito avançada essas questões, né? O social ainda precisa ser melhor trabalhado e aí que a gente entende que vai vir a percepção e o reconhecimento, né, da comunidade, do social, da sociedade, de que a mineração ela é importante. E talvez aí seja o grande pulo do gato que a gente tenha nesse processo. Fábio, queria que você comentasse um pouquinho dessa autoconfiança aí dos executivos. Você acha que é uma tendência também? Temos, acho que da confiança, talvez, acho que eu acredito que o estudo que foi feito pela KPMG já traduz um pouco esse estado de espírito, né? Mas eu acho que eu gostaria só de fazer um adendo, um complemento, foi algo também que nós tratamos na exposição, desse aspecto enquanto uma tendência, né, inegável para todos os setores e, claro, também para a própria mineração, da participação social. Eu acho que esse é um aspecto talvez menos observado, né, dessa lógica do ESG, e que certamente na verdade, já tem impactado o próprio setor, né? Seja na própria articulação, né, sobretudo em algumas áreas, aqui a gente está falando de uma região amazônica, né, com os próprios povos originários, né, como as práticas do próprio setor elas precisam se adaptar, para algo que dê uma atenção maior a elementos como esse, né? De visibilidade, de mudar realmente, não é algo da área de sustentabilidade, da área da responsabilidade social, enquanto uma ação de práticas estratégicas da própria empresa. Eu acho que essa, eu diria, é uma tendência e que se o setor não se mobilizar, ele pode correr o risco de algumas empresas ficarem com uma imagem manchada, né? E com isso realmente problemas de própria competitividade. Então, eu diria assim,
O tsunami do ESG está vindo. Então, se as empresas não observarem, já se anteciparem aquilo, a esse movimento, é o risco de ficar fora do mercado. Né? Eu acho que essa é um alerta também que a gente buscou fazer. É uma batalha, né, que tem aí para frente, que é justamente essa questão da informação ou da desinformação, né, do reconhecimento, que a indústria já entende que acabou pecando no passado com relação às comunidades, né, sejam as comunidades tradicionais, sejam as comunidades anfitriãs, né, que é aquela pequena cidade que começa a receber um investimento de mineração e uma cidade com 5 mil pessoas acaba virando uma cidade com 15 mil pessoas, né? E aí não tem a estrutura, não tem o investimento necessário justamente para tu poder garantir ou manter aquela qualidade de vida que se tinha ou melhorar uma qualidade de vida que se tinha, né? Então, eu acho que essa questão ela vai ser aí o grande desafio, talvez, né, para o setor, é a questão do S, do social, né, nesses próximos anos, que vai direcionar. Eu acho que daí realmente vai ser o direcionador, né, das ações, do reconhecimento e da própria comunidade exigir, né, que aquele investimento efetivamente comece, que aquele investimento realmente seja implantado e efetivamente comece a trazer retorno para ela mesma. E aí vai ter na questão das pessoas, desenvolvimento de uma pessoa, desenvolvimento daquela cidade para que ela perdure, né? Não durante o período do processo que a mina está lá, mas como que ela fica depois que acabar aquela mina, né? E aí é a grande questão da sustentabilidade, é tu desenvolver uma economia local sustentável que seja fomentada pela mineração, mas talvez não dependa exclusivamente da mineração. Gente, quero agradecer aqui a presença de vocês. Fábio, pode fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar, por favor. Acho que como consideração final, acho que o desafio de antecipar, de entender tanto essas principais tendências, que são quase certezas, movimentos muito fortes, como também alguma dessas incertezas que estão aqui, e buscar, né? Buscar essa visão e antecipar essas ações, né? Escolher, buscar caminhos por via da cooperação, né? É o papel que o próprio IBRAM pode ter realmente de auxiliar nessa competitividade setorial, né, de mudança até mesmo de algumas questões de imagem, ser um fomentador de práticas, né, que vão ser muito importantes para o desenvolvimento do setor de mineração no Brasil e para a competitividade empresarial. Então, a mensagem aqui é uma mensagem positiva, mas ao mesmo tempo antecipatória, né? Tentem buscar informações e antecipem e tomem decisões, né, e busquem ações importantes para esse posicionamento. Cláudio, suas considerações finais, por favor. Acho que a mensagem ela é positiva também, de novo, otimismo, né, referente à mineração. O setor ele já está se movimentando, e isso é muito bom. A questão, reforço junto ao Flávio, a questão de tu trabalhar, né, sistemicamente, né, organização, né, tornar a mineração, né, pop, né, porque afinal de contas ela tem os seus benefícios. Então a estruturação do setor, né, através dos entes, né, através de uma regulamentação mais forte, através de uma ação, né, mais conjunta com a sociedade, né, e a figura do IBRAM aqui acho que é importante também nesse processo, porque tu precisa de uma instituição que represente o setor, né, e demonstre, né, para a sociedade a importância que a mineração tem no Brasil. Bom, quero agradecer aqui a presença do Fábio Ono, diretor de Mercado, Infraestrutura e Investimentos da Macroplan, Cláudio Greff, sócio da KPMG. Gente, o Pode Minerar é um podcast idealizado pelo IBRAM e está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito para saber mais informações sobre a mineração no Brasil. E para saber também sobre o trabalho do IBRAM, acesse www.ibram.org.br. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Um abraço, até a próxima.